Bom, o Elivaldo Barbosa foi à Assembleia Legislativa para saber, naquele ambiente de lideranças políticas, a repercussão da pesquisa do Instituto Opinar, divulgada aqui pelo Grupo Cidade Verde. Elivaldo. E tem estratégia nova na oposição. Joelson, a candidatura de Dr. Pessoa ao governo, hoje, ela é real e foi tratada num encontro a portas fechadas com uma das lideranças fortes da oposição aqui no estado. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Os dois estão na oposição, mas em palanques diferentes. Os deputados Robert Rios e Dr. Pessoa conversaram a portas fechadas nesta quinta-feira e anunciaram novidade na estratégia da oposição. Um homem que tem a linguagem que tem o Dr. Pessoa, que se comunica da maneira que ele se comunica, principalmente com os pobres, com as pessoas que mais precisam de governo, é um discurso importante na oposição, no caminho da oposição. É muito importante esse discurso do Dr. Pessoa no caminho da oposição. Seria uma extravagância ter o Dr. Pessoa candidato a outra coisa que não fosse governador. Dr. Pessoa é hoje pré-candidato ao Senado, mas não descarta mudança de plano e disputar o governo. Eu estou pré-candidato a Senado da República, mas Deus e o povo e a liderança política que irão dizer em que posicionamento o deputado Dr. Pessoa virá nessas eleições deste ano. É possível, é possível. Eu quero repetir, é possível. Embora, neste momento, eu continue dizendo que sou pré-candidato a Senado da República. Mas amanhã ou depois, dependendo do grupo político, que hora se avizinha, que nós estamos marchando com a coalizão, pode haver um cenário diferente. Elivaldo Barbosa, Fenelon Rocha e Ala Délio Rocha. Mudanças podem acontecer no cenário, tudo por causa dos números da pesquisa, Elivaldo. Pode sim. Hoje, Dr. Pessoa está sendo bastante pressionado, inclusive motivado até por pesquisas da candidatura dele ao governo do estado. Isso aí já está sendo feita, já inclusive, propostas de chapas, de atendimentos. Não dá para adiantar agora, porque pode até prejudicar aí as estratégias de quem já está em campo pedindo voto para o governo do estado. Mas nós poderemos ter desistências de candidaturas, de pré-candidaturas ao governo, para exatamente montar essa chapa com a liderança de Dr. Pessoa. É uma possibilidade que ele admite e hoje foi conversado, inclusive, com interesse direto também do deputado Robert Rios, que é pré-candidato ao Senado. Nós ouvimos também o senador Ciro. A Yala, no CidadeVerde.com, conversou com o senador Ciro Nogueira Filho para trazer informações sobre as impressões dele em relação à corrida para o Senado Federal. Yala. Joelson, o senador, essa pesquisa realmente está causando um impacto muito forte aí, é um divisor de águas nas negociações, nas conversações. E eu já ouvimos agora há pouco o senador Ciro Nogueira, e ele reafirmou que, mesmo ele aparecendo em quarto, ele reafirmou que é pré-candidato ao Senado, na chapa do Wellington Dias, que não houve mudança e está aguardando mudança de cenário. O que ele revela, tem uma coisa que ele revela que é uma surpresa aí, ele coloca que a grande maioria do eleitorado pensa que o Wilson Martins hoje está sendo apoiado por Wellington Dias e que isso prejudicaria a sua pré-candidatura. Vamos ouvir aí o que o senador falou. A pesquisa ela reflete um momento, um cenário, né? Tanto que a pesquisa é feita em vários cenários, né? São vários candidatos que ainda estão indefinidos, né? Não sabemos ainda quem vai ser o nosso companheiro de chapa ao lado do governador Wellington Dias, quem realmente são candidatos, quem vai ser realmente candidato, ainda tem um quadro ainda bastante indefinido no nosso estado. A pesquisa ela reflete a intenção de voto, não é o voto, né? Eu me lembro que quando eu fui candidato ao Senado em 2010, nas convenções eu só tinha 4% nas pesquisas, meus adversários tinham uma margem bastante folgada, tinha um com 30%, outro com 40%, outro com 50%, que no percentual de 200%, né? Hoje nós temos uma quantidade, uma grande, quase totalidade dos eleitores ainda sem candidatos. Então, eu acho que o cenário ainda tem que ficar mais claro, ainda tem algumas dúvidas. Para você ter ideia, o candidato que está na frente, que é o ex-governador Wilson Martins, 80% do eleitorado pensa que ele é o candidato do Wellington. Bom, Fenelon Rocha, o senador Ciro Nogueira aparece em quarto na pesquisa, mas, como disse até Zósimo Tavares ontem aqui, segue sendo um dos nomes favoritos à chegada
a reeleição. Quando a gente analisa o cenário, a gente sempre analisa vários aspectos. Um deles é a resposta popular. A pesquisa mostra esse lado da resposta popular. A gente tem que olhar outros fatores, as condições de fazer campanha, o suporte político. Quando a gente olha as condições de fazer campanha e o suporte político, Ciro Nogueira está muito bem, obrigado, né? Então, nesse sentido é que quando a análise é feita, a gente diz, Ciro está no páreo para valer? Claro que está, ainda mais quando a gente olha aquele cenário que a gente olhou aqui no início, e de que dentro da margem de erro a gente tem um empate triplo ou quádruplo. Elivaldo Barbosa, se você pega, por exemplo, a grande quantidade de eleitores que aparecem no Instituto Opinar como não decididos ainda por um candidato ao Senado, e você coloca a força política do senador Ciro Nogueira, você nitidamente tem uma perspectiva de crescimento nítida aí, né? Não tenha dúvida, até porque o senador Ciro Nogueira, porque é extremamente competitivo pela estrutura partidária que tem hoje, o PP, o Progressista, são o partido que mais cresceu no estado do Piauí, que tem mais capilaridade, né, no interior do estado, por exemplo, uma forte influência na capital, com aliança com o prefeito Firmino Filho, que mesmo no PSDB, mas tem essa aliança, e claro que com esse campo ainda para ser conquistado, no caso, os eleitores indecisos, tem uma margem aí muito grande. E outro detalhe é que Ciro Nogueira é da base governista, é o candidato ali linkado, aliado de forma irreversível com o governador Wellington Dias. Você está na chapa do governador Wellington Dias, que também conta muito na hora da campanha eleitoral, considerando a performance do governador nas pesquisas, por exemplo, quando ele pleiteia a reeleição ao governo do estado. Portanto, será a chapa governista com Ciro Nogueira e o outro candidato, Regina Souza, ou se tiver alguma mudança aí, Frank Aguiar, não sei, mas será uma chapa fortíssima para concorrer aos mandatos majoritários pelo Piauí. Tá certo. Olha, o presidente Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, é presidente do Progressistas. E o Progressistas, em nível nacional, Délio Rocha, está formando uma espécie de bloco com o Democratas, se não um bloco formal, mas pelo menos um dos blocos dos partidos desejados aí pelos presidenciáveis para apoio nas eleições de 2018. Délio. Joelson, e hoje pela manhã eu conversei com o senador Ciro Nogueira, logo depois que ele saiu de uma reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele não dividiu comigo o teor dessa reunião, mas a gente sabe, Joelson, que o DEM e o Progressistas estão discutindo a possibilidade de fazer aliança com um candidato de centro, e esse candidato de centro não deve ser Rodrigo Maia, porque muito provavelmente, Joelson, Rodrigo Maia vai jogar a toalha e ele deve ser mesmo candidato à reeleição pelo estado do Rio de Janeiro. Enquanto isso, DEM e Progressistas estão procurando um candidato para chamar de seu. Joelson. Tá certo, Délio Rocha. Queria agradecê-lo, Délio Rocha, queria agradecer a Yala Sena, editora-chefe do CidadeVerde.com, agradecer também a Fenelon Rocha pela participação hoje aqui no nosso quadro Eleições, e Elivaldo Barbosa continua conosco porque nós vamos continuar falando de política. Elivaldo Barbosa. Exatamente, e uma matéria que está distanciando cada vez mais e agora publicamente o prefeito Firmino Filho e o presidente da Câmara Municipal, Jeová Alencar. Obrigado a todos vocês, esse foi o nosso quadro Eleições de hoje aqui no Jornal do Piauí.